Olá a todos! No último episódio iniciamos a temática da assertividade. Vimos como é a comunicação assertiva e comparamos com comunicações mais agressivas ou mais submissas. Hoje vou continuar todo este tema para te auxiliar na tua comunicação para com o teu mundo. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 50º episódio do meu podcast. Já tenho um script preparado. Queres saber a diferença entre assertividade e agressividade? Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Como falamos no último episódio, um dos fatores que pode dificultar a nossa assertividade é o nosso pensamento. Todos nós temos crenças sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e sobre como o mundo funciona. Geralmente, essas crenças vêm da nossa experiência no mundo e fazem sentido apenas para nós naquele exato momento. Isto é como quem diz que as nossas crenças são voláteis e, na grande maioria, foram injetadas ao longo da nossa educação e crescimento. Mas isso nós já abordamos em episódios anteriores. No entanto, quer já tenhas superado e conquistado as tuas próprias crenças, quer não, as tuas experiências continuam a falar muito alto. Podemos não ser super atualizados no nosso pensamento, podemos estar ainda no nosso percurso de crescimento. Aliás, todos nós crescemos todos os dias. Por exemplo, quando crianças, podemos dizer ter sido ensinados pela nossa família a não expressar tristeza, porque se o fizéssemos íamos ser ridicularizados. Esse foi um dos exemplos dados no último episódio, recordas-te? Nessa situação, faria sentido acreditarmos que expressar tristeza é mau porque as pessoas vão gozar, as pessoas vão criticar ou ridicularizar-me. Isso é uma crença que se mantém no nosso inconsciente de forma a controlar a nossa forma de estar na vida. Na grande maioria das vezes, tornamo-nos adultos que evitam mostrar fraqueza, que evitam mostrar tristeza, que evitam ser genuínos. E isso vai mais cedo ou mais tarde causar um problema. Assim, se quando adultos temos esta crença enraizada, embora nós não estejamos na situação em que estávamos em criança, estamos a continuar todo este comportamento sem verificar se a nossa crença é verdadeira ou não. Relativamente a crenças, eu não vou esticar-me neste episódio, até porque já tivemos mais do que 2 ou 3 episódios a falar exatamente sobre isso. Recordas-te logo no início, quando abanamos as crenças da tua vida, do teu crescimento, da tua sociedade e da tua religião? Pois bem, agora é a altura de começares a utilizar as crenças que tu próprio criaste sobre ti, sobre a tua vida e sobre o teu futuro. Regressando ao nosso exemplo, pensa naquele adulto que em criança foi ensinado a não mostrar fraqueza, a não dizer o que sentia. O que vai acontecer é que, com o tempo, ele vai acreditar que não deve realmente mostrar como se sente ou como pensa para não sobrecarregar os outros ou para não ser ridicularizado. Ele vai pensar que se afirmar vai perturbar o mundo dele, vai perturbar as outras pessoas e até mesmo arruinar relacionamentos que possa estar a viver. Este será um adulto terrivelmente embaraçado. Será um adulto que terá pouca genuinidade. Será um adulto que pensará que ter opinião é completamente indiferente e provavelmente pode até ser rude e egoísta. Será um adulto que vai acreditar na velha máxima vai ficar tudo bem, sem sequer pôr em causa o que é tudo e o que é bem.
Será um adulto sem opinião, será um adulto que não vai aceitar elogios e que não vai saber viver consigo mesmo. Os direitos assertivos. Em disciplinas de inteligência emocional ou de psicologia, chamamos e identificamos qualquer tipo de crenças deste género como crenças não assertivas, aquelas que nos impedem de existir no nosso mundo com assertividade. No fundo, são os pensamentos não assertivos que estão arraigados e que inconscientemente controlam o nosso dia-a-dia. Muitas das ideias agora associadas ao treino da assertividade foram propostas pela primeira vez num livro de Manuel J. Smith, chamado Quando Digo Não, Sinto-me Culpado. Este livro foi publicado em 1975 e delineava uma espécie de declaração de direitos assertivos. Eram 10 pontos importantes que afirmavam que todos possuímos direitos assertivos, ou seja, os direitos que nós temos em ser como nós queremos ser. Alguns desses direitos são: tu tens o direito de julgar o teu próprio comportamento, os teus pensamentos e emoções. Tu tens o direito de dizer não. Tu tens o direito de não apresentar razões ou desculpas para justificar os teus comportamentos. Tu tens o direito de julgar se és responsável por encontrar soluções para os problemas das outras pessoas. Tu tens o direito de mudar de ideias. Tu tens todo o direito de discordar da opinião dos outros. Tu tens o direito de cometer erros e, claro, ser responsável por eles. Tu tens o direito de dizer não sei. E tens o direito de seres ilógico na tomada de decisões da tua vida. Na verdade, tens o direito de dizer eu não entendo, ou até mesmo dizer eu não me importo. Isto são direitos da assertividade. Uma parte destes direitos é que eles vêm ligados com responsabilidades. Tu tens de facto todos estes direitos. Mas como dizia o outro, com grande poder vem grande responsabilidade. Tu vais notar que desde o primeiro direito que eu disse até ao último, todos envolvem pensamentos e comportamentos sobre os quais tu deves assumir inteira responsabilidade pelas consequências dos pensamentos e comportamentos em causa. Muitas vezes as pessoas pensam que se estão a comportar de forma assertiva, mas estão a ignorar as consequências das suas ações sobre os direitos assertivos dos outros. Isto quase roça ali a velha história dos direitos humanos, quase roça a velha história da liberdade. De todos os direitos que eu te falei, há 3 que para mim são essenciais, em especial nos dias de hoje. O direito a dizer não, o direito a mudar de ideias e o direito a discordar da opinião de alguém. Qualquer um destes 3 ou dos anteriores que eu falei vão permitir-te ter capacidade de pensamento assertivo. Como já falamos, as tuas crenças inúteis podem muitas vezes controlar este tipo de pensamento e torná-lo não assertivo. Identificar as tuas crenças inúteis é o primeiro passo para as mudar. Na verdade, para algumas pessoas, apenas perceber que têm pensado dessa maneira pode ser o suficiente para as ajudar a mudar conscientemente, especialmente quando percebem que têm o direito de mudar e pensar de maneira diferente. No entanto, para a grande maioria das pessoas, apenas perceber que está a pensar de maneira inútil não é suficiente para mudar o pensamento. Na terapia comportamental cognitiva, uma das maneiras de abordar pensamentos inúteis é desafiá-los de frente, é fazer uma confrontação desse mesmo pensamento. Isso significa que podem ser questionados em vez de apenas aceites de forma cega, principalmente se estiverem a causar-nos de alguma forma alguma angústia na vida. Assim, é sempre importante parares para perceberes se há algo que tu aceitas cegamente, sem colocares em causa, sem perceber se é isso que te está a trazer angústia. Desafiar ou contestar os teus pensamentos significa que estás a examinar as evidências a favor e contra os teus próprios pensamentos. Tu avalias como se fosses um detetive ou até um advogado de ti mesmo. Estás a tentar chegar ao fundo da verdade do pensamento que tu carregas em ti. Existem 2 estratégias principais que podem ser usadas para ajudar-te a desafiar os teus pensamentos. Uma delas é usar um diário dos pensamentos.
Diários de pensamento. Pode ser difícil desafiar os teus pensamentos na cabeça, pode ser difícil desafiar a tua mente, pode ser até muito difícil enfrentar cada uma das coisas que tu pensas. Recorda-te o episódio sobre o teu lado sombra, recorda-te o episódio em que eu dizia: esses pensamentos não são teus. Já que falamos hoje em direitos, tu tens todo o direito a ficar confuso de vez em quando. Tu tens todo o direito de pensar e perder-te no teu próprio pensamento. A utilização da técnica de diários de pensamento é exatamente conseguir chegar a um ponto em que tu sais dessa confusão. E para isso, a melhor maneira é anotar tudo. Para te ajudar nesse processo, os diários de pensamento vão auxiliar-te a identificar os pensamentos não assertivos. Trabalhamos com um exemplo neste episódio para mostrar as perguntas que precisas fazer a ti mesmo para chegares a um pensamento mais equilibrado. E depois podes pegar numa folha ou então no fabuloso workbook Quem Cala Consente, que eventualmente estará disponível para este episódio. Então, o que é o diário de pensamento? O diário de pensamento vai pedir que tu identifiques um pensamento não assertivo que estás a ter. Para fazeres isso, deves primeiro identificar a situação. No exemplo a seguir, a situação poderia ser descrita da seguinte forma: pedi a uma amiga para ir às compras com ela e ela disse-me que não. Chegas ao teu diário e escreves exatamente isto. Ao descreveres a situação, imagina que estás a descrever como se estivesses a filmar a cena. É importante que tenhas atenção apenas aos factos, àquilo que era de facto visível, e que não comeces a fazer interpretações sobre o que isso pode significar nesta fase. A ideia não é julgares o comportamento da tua amiga, a ideia não é julgares o teu comportamento, é apenas registá-lo. Por exemplo, se escrevesses: a minha amiga foi mal encarada ou a minha amiga foi má para comigo, isso já era uma suposição, já era uma interpretação para a qual ainda não temos nenhuma evidência. Portanto, irias apenas registar: pedi à minha amiga para ir às compras com ela e ela disse-me não. Depois de registar apenas factos, deves começar a identificar as emoções envolvidas nesta situação, ou seja, aquilo que tu sentiste e que ainda sentes relativamente a este assunto. Pergunta a ti mesmo: que emoção senti? Que emoções estou a sentir agora? De 0 a 100, quão intensas são estas emoções? Avalia de 0 a 100 de facto. É muito importante pragmatizar muitas vezes as coisas para não nos perdermos nas emoções, porque afinal de contas é exatamente disso que estamos a falar. No exemplo que temos, a pessoa sente-se magoada e aborrecida pela amiga lhe ter dito não. Então poderia facilmente ter registado que se sentiu ferida e nervosa com essa situação. E quanto ferida se sentiu? 70%. E nervosa? 80%. A seguir, é importante que tu identifiques os teus comportamentos. O que é que tu fizeste? O que é que tu sentiste no teu corpo? Como é que tu reagiste? No exemplo, podes imaginar que se escreveria qualquer coisa como: senti-me tenso, de peito apertado, mandíbulas cerradas, senti-me mal quando pensei na resposta que ela me deu. E depois, o teu comportamento. O que é que tu fizeste? Ou seja, como é que tu reagiste a nível comportamental. Neste caso, imaginemos que choraste porque a amiga te disse não. Então é exatamente isso que vais registar. Eu chorei e depois ignorei o próximo telefonema que eu recebi dela, por exemplo. Por fim, vais identificar todos os pensamentos que tu tens quanto a esta situação. Esses pensamentos vão assumir forma de suposições, interpretações, julgamentos, crenças, valores e assim por diante. Às vezes eles podem até assumir formas de imagens ou figuras em vez de palavras. Portanto, pergunta a ti mesmo: o que é que eu estava a pensar naquele momento? E o que é que me está agora a passar na cabeça quanto a esta situação? Neste exemplo, os pensamentos podem bem ser coisas como:
Eu tinha dito sim para ir às compras com ela quando ela queria. Porque é que ela me foi dizer não? Ou dizer não é má educação, é egoísmo? Ou coisas como talvez ela já não goste de estar comigo. Nota o número de crenças que vão existir nestes pensamentos após esta avaliação. Podes até, se quiseres, avaliar a nível de força, dar uma classificação, por exemplo, de 0 a 100, sobre o quanto tu acreditas nesses pensamentos realmente. No pensamento dizer não é mau, é indiferente e egoísta, nota o quanto isso é um pensamento não assertivo. Lembras-te dos direitos que todos temos? Todos temos o direito a dizer não. Utilizando esta técnica do diário de pensamentos, tu vais ser capaz de confrontar os teus pensamentos de uma forma organizada. Primeiro, e eu recordo-te, registas os factos, depois as emoções envolvidas. Dá-lhe algum pragmatismo, avaliando a intensidade de 0 a 100. Depois, avalia o que é que tu fizeste, o que é que tu sentiste no teu corpo. E por fim, registas os tais pensamentos que ficaram no momento e que ainda te acompanham. Esses são os tais pensamentos que tu precisas de avaliar. E agora, de uma forma mais equilibrada, tu vais conseguir perceber se esses pensamentos são passivos, assertivos ou agressivos. Será que tu respondeste a toda esta situação de uma forma passiva? Será que tu respondeste de uma forma assertiva? Ou será que o fizeste de uma forma agressiva? As diferenças entre passivo, agressivo e assertivo. É importante que aprendas a reconhecer as características verbais e não verbais dos diferentes estilos de comunicação. Se a ideia é oferecer-te um caminho para um plano para viveres em pleno, então a comunicação é essencial e nós sabemos que tudo em nós comunica. Uma vez que conheçamos a diferença e as características essenciais entre a comunicação passiva, assertiva e agressiva, seremos capazes de reconhecer comportamentos que nós próprios temos. E isso, depois, de forma consciente, pode ser adaptado, vencido e confrontado para melhorar significativamente a nossa comunicação. O primeiro passo para mudar o comportamento é reconhecer quais partes nós precisamos de mudar. Pode ser que sejas capaz de falar de uma forma assertiva, onde as tuas habilidades verbais são muito assertivas, mas a tua comunicação não verbal pode ser bastante passiva e contradizer a tua comunicação verbal. Por exemplo, se tu disseres não gosto quando tu fazes isso, é uma afirmação assertiva. Mas se o fizeres com uma voz muito baixa, sem contacto visual e a arrastar os pés enquanto andas, o teu comportamento não verbal vai prejudicar a tua verbalidade, a tua mensagem. E provavelmente não vais ser levado a sério. Vais notar que cada estilo de comunicação tem alguns retornos ou aspectos positivos e custos ou aspectos negativos. É importante reconheceres isto, pois podes não ter percebido que pode haver um custo para se ser assertivo. Daí, no último episódio, termos falado de que a assertividade é essencial, mas tem um lugar próprio, um momento certo. Comecemos pela comunicação passiva. As características da comunicação passiva é quando alguém não expressa os sentimentos, não diz o que pensa, não fala de forma honesta. Portanto, permitindo que os outros violem os seus próprios direitos, abalroando os sentimentos, pensamentos e crenças da pessoa. As características verbais de uma comunicação passiva são normalmente frases longas e incoerentes, frases hesitantes, muitas pausas, por exemplo, quando a pessoa pede desculpas inadequadamente, ou seja, constantemente por qualquer coisa pede desculpa. Usar frases em excesso como se não for muito incómodo, se não te importares, e depois o tom tende a ser meio cantarolado, meio lamentado, muito macio. Por fim, quando
dificilmente acontece de darem a sua opinião, dizem coisas como eu normalmente nem digo nada. Ou desculpa ter incomodado. É apenas a opinião, desculpa. Não é importante. Estas são algumas das frases, algumas das características verbais da comunicação passiva. Mas quais são as características não verbais da comunicação passiva? E essas são fáceis. O desviar o olhar para baixo, a postura excessivamente relaxada, quase mole, eu diria, as mãos torcendo-se uma na outra, um riso nervoso, ou então, enquanto fala, cobrir a boca com a mão. E não nos podemos esquecer, antes de passar ao próximo tipo de comunicação, que habitualmente alguém que está à defesa, habitualmente alguém que está numa comunicação passiva, estará de braços cruzados. Então, e como funciona a comunicação agressiva? Numa comunicação agressiva, nós defendemos os nossos direitos pessoais e expressamos os nossos pensamentos, sentimentos e crenças de uma forma que geralmente é inadequada e quase sempre vai violar os direitos do outro. As pessoas muitas vezes sentem-se devastadas com um encontro com uma pessoa que seja agressiva a comunicar. As características verbais de uma comunicação agressiva são normalmente as vozes mais estridentes ou altas, os tons sarcásticos ou até condescendentes. Quem comunica de forma agressiva é normalmente muito fluente e pouco hesitante. Só que notas a diferença porque ele é frequentemente abrupto, frequentemente rápido e frequentemente vai cortar o teu raciocínio. Frases como é melhor tomares cuidado se não, ou se tu não fizeres isto vai acontecer aquilo. Frases que rebaixam o outro como só podes estar a brincar. Ou não sejas ridículo. O que fizeste é só estúpido. São comentários extremamente avaliativos que enfatizam conceitos em que diminui o interlocutor. Muitas vezes a comunicação agressiva faz comparações cujo intuito é nada mais nada menos do que superiorizar-se. Coisas como não tenho problemas como tu, se eu fosse a ti não fazia nada disso, sabes que ninguém se comporta assim. Este género de frases são opiniões expressas como se fossem factos. No entanto, é apenas comunicação agressiva. As características não verbais da comunicação agressiva são normalmente notórias porque invadem o nosso espaço. Alguém que comunica não verbalmente de forma agressiva vai intrometer-se no teu espaço pessoal, vai falar com as mãos de forma exagerada, vai encarar-te de forma desafiadora, vai usar muitos gestos como apontar, cerrar os punhos ou até bater palmas ou bater uma mão na outra. Um comunicador agressivo caminha sempre de um lado para o outro de forma impaciente. Inclina-se constantemente para a frente, quase como quem quer atacar. Um comunicador agressivo normalmente só cruza os braços quando ouve. E o sorriso, esse é quase sempre cheio de sarcasmo. Então, posto isto, falta-nos falar do comportamento assertivo. Comunicar de uma forma assertiva os nossos sentimentos, pensamentos e crenças é comunicar de forma aberta e honesta sem violar os direitos dos outros. Digamos que é um meio termo entre os dois tipos de comunicação que nós falamos anteriormente. Mas nem por isso é a comunicação perfeita, porque recordo-te que todas as comunicações têm momentos e têm lugares. Características verbais de um comportamento assertivo, de uma comunicação assertiva, é a voz firme, mas relaxada. É uma comunicação fluente, sem hesitação, mas que não interrompe o raciocínio do outro. É uma comunicação cujo ritmo é constante, que não há variações no discurso. Não necessita de todo de ser uma comunicação falada em voz muito alta, mas também não vai ser murmurada certamente. As declarações de uma comunicação assertiva iniciam quase sempre com a palavra eu. Coisas como eu gosto, eu quero, eu não gosto, eu não quero. São inícios breves que vão diretos ao ponto,
que acabam por dizer que se trata de ti e não do outro. Na comunicação assertiva, fazemos declarações enfáticas de interesse. Por exemplo, eu gostava de saber mais. Eu gostaria que tu me dissesses qualquer coisa. Neste tipo de comunicação, faz-se perfeitamente a distinção entre o que é o facto e o que é uma opinião. Por exemplo, dizes coisas, a minha experiência é diferente da tua, mas na minha opinião, e continuas a frase. A comunicação assertiva utiliza palavras que sugerem. Em vez de dizer tu deverias fazer isto, podes perfeitamente dizer coisas como que tal fazeres isto? Será que gostavas se fizesses assim? Na verdade, é uma forma construtiva, sem culpa, de comunicar. As características não verbais da comunicação assertiva são maioritariamente o contacto visual direto, a escuta receptiva, o notares que alguém te escuta, o sentires que a pessoa te está de facto a ouvir. A postura corporal fica ereta, equilibrada e aberta, não está torta ou excessivamente relaxada, não há uma inclinação para a frente. Os movimentos com as mãos são calmos, porém auxiliam a comunicação. Numa comunicação não verbal assertiva, o comunicador sorri quando está satisfeito e franze de facto a testa se não estiver assim tão satisfeito. Digamos que é uma postura física bem mais genuína, sem esconder as expressões faciais. E por hoje está. Em jeito de conclusão, imagina que estávamos naquele exemplo do diário de pensamentos e a pessoa disse-te não quando lhe perguntaste se podiam ir às compras. Um agressivo certamente inclinar-se-ia para a frente e diria: és sempre a mesma coisa. Um comunicador passivo baixaria o olhar e dizia: tens razão, é melhor não. Já um comunicador assertivo iria inclinar a cabeça demonstrando interesse e perguntar: passas alguma coisa? Posso ajudar-te? Iria olhar nos olhos para perceber o porquê daquele não e certamente dizer: eu não entendi. Vá, eu sei que hoje pus muita coisa neste podcast e até te posso dizer que o script de hoje foi bem atropelado porque fui falando sem o seguir assim muito à risca. Afinal de contas, a ideia era fazer comunicação assertiva contigo. À medida que ouves ou voltas a ouvir este episódio, tu vais começar a adaptar a tua comunicação e, utilizando a técnica dos diários de pensamento, tu vais começar a notar quais são os pensamentos que estão em excesso, que tipo de pensamentos te impedem de ser assertivo e que alturas são mais propícias para a tua comunicação assertiva, para a tua comunicação passiva e para a tua comunicação mais agressiva. Com tudo isto, tu vais ser capaz de te sentir melhor contigo. Com tudo isto, tu vais sentir-te mais livre, mais capaz, mais feliz. Feliz. É isso mesmo, foi para isso que eu criei este podcast, para aqueles que realmente querem ir mais longe, para aqueles que querem uma melhor versão de si e de facto a comunicação é essencial nos dias de hoje. E nunca te esqueças, não estás só nesta caminhada. Claro que se algum dia fraquejares, sabes que podes contar comigo, porque é para isso que aqui estou a partilhar um plano para tu viveres em pleno. E é por aí estares que te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar este podcast já de seguida e permitires que outros tenham acesso a esta mensagem de encorajamento e também, claro, aos workbooks do Quem Cala Consente. De resto, comenta nas redes sociais se te fizer sentido. Contacta-me se precisares. Faz-me perguntas, diz-me de ti. Porque quem cala,
Consente. Quem cala, consente. Podcast por Mike.